Antes de mais, bom dia a todos os meus adversários, bom dia também a quem está a apresentar o programa e bom dia a quem está a ouvir. Acho que a governabilidade é muito importante. Nós temos hoje um conjunto de situações em que as governabilidades, não só nacionais mas regionais, são postas em causa e o Presidente da República tem que ter uma palavra e, sobretudo, uma ação, que é isso que tem faltado. Ainda ontem se viu na mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente que faz diagnósticos, que faz análise, mas não é capaz de ser um Presidente da ação. Nós precisamos de um Presidente da ação. E a ação é também ligar à governabilidade. Porque o Presidente não governa, mas está intimamente ligado à governabilidade. Mas respondendo à minha pergunta, prefere a apresentação de um segundo orçamento de Estado ou a dissolução? Vai depender do contexto. Imagino que é uma maioria política que se esgotou e que não vale a pena de todo apresentar um segundo orçamento de Estado porque havia uma coligação, seja ela qual for, ou um entendimento maioritário que se esgota. Aí o país não pode perder tempo, o país tem que avançar. Não podemos andar a fazer... Olha, quando a Geringonça decidiu chumbar o orçamento do Estado, não era uma questão de orçamento, era uma questão de que aquela maioria tinha-se esgotado e era evidente que se tinha esgotado. Quando for o contrário e se notar que há um desentendimento ou alguns desentendimentos em matéria fiscal, económica, pontual, então eu acho que o Presidente deve ser um garante de estabilidade e procurar que haja novos orçamentos que permitam ao país ter governabilidade. Eu só quero dizer uma coisa, se me é permitido, eu sei que estamos num debate, mas eu sei que o Dr. Marcos ainda não falou. É que o João tinha lançado uma questão e o Rui lançou uma questão. Eu vou lá. É que eu acho que nós não... André Ventura, eu ia precisamente perguntar... Em que há candidatos que vão desistir para outros. Certamente. Daqui a uns dias. E devemos saber isso, não é? André Ventura, quer confessar alguma coisa agora? Não. Faça favor. Olha, está à vontade. Para si ganhava. Não vou fazer isso. Agora, acho que deve ser a verdade. Se vai desistir aqui para o Dr. António Ventura ou não. E acho que o António Filipe deve fazer o mesmo e acho que a Catarina Martins deve fazer o mesmo. Ventura, se não estamos aqui a debater para nada. É muito fácil de dizer. É que foi feita uma questão que era vai desistir ou não vai desistir. E o Dr. António José Seguro decidiu transformar isso numa indireta sobre um almoço entre dois candidatos. Já agora, eu vou-lhe dizer aqui uma coisa. O António José Seguro já mentiu várias vezes e da última vez mentiu quando disse que nunca estivemos juntos e nunca nos encontramos. Sabe bem que já estivemos e até lhe fica mal dizer que nunca estivemos. Isso, claro. É que está-se a fazer aqui, dar alto que nunca se encontra com ninguém, que é o homem mais independente de todos. Mas para além de ter sido secretário-geral do PS, aliás, numa altura péssima, deixe-me dizer-lhe, numa altura que trouxe à tona o pior que o país teve, a verdade é que já estivemos juntos e até já falámos de política. É capaz de dizer aqui que nunca estivemos juntos e nunca falámos de política? Doutor António José Seguro, eu até lhe vou dar uma relação. O Dr. António José Seguro um dia, comigo, frente a frente, até me disse quais eram as eleições mais fáceis para ser eleito, se era as de eurodeputado, se era as legislativas. Vamos recentrar o debate. Desculpa. É falso? Vamos recentrar o debate. É falso, é capaz de dizer isso, consigo-lhe dizer o sítio, a hora e pessoas que lá estavam connosco. Por isso, se alguém aqui mentiu, é o Dr. António José Seguro. Eu acho que a questão tem que ser posta em termos diferentes. Primeiro, eu noto com alguma estranheza o Dr. Marcos Mendes, que é apoiado pelo governo de Luís Montenegro e pelo PSD, vir aqui dizer que é preciso uma reforma da Justiça. O PSD não fez nada pela reforma da Justiça, não é nos últimos 10. É nos últimos 40 anos. O PSD não fez nada. Portanto, ter o candidato do PSD aqui a dizer que quer atacar a questão da morosidade da Justiça, do corporativismo do Ministério Público e dos tribunais administrativos e de família, quando o PSD está no governo e não fez nada por isso, rejeitando todas as propostas no Parlamento que vão nesse sentido, é pelo menos uma certa incoerência. Depois é preciso dizermos também isto, quer dizer, ouvi os meus adversários dizer aqui, eu não tocarei no caso concreto. Então, se nós tivermos um primeiro-ministro suspeito de corrupção, não vamos tocar no caso concreto? Eu não posso tocar no caso concreto, então o homem continua. E continua a roubar-nos e continua a roubar. Quer dizer, vamos lá ver, há situações e situações. Nós temos tido pela Europa toda, quando há casos de corrupção que envolvem diretamente primeiros-ministros, ministros das Finanças ou da Economia, sim, o chefe de Estado tem que ter uma palavra a dizer e tem que exigir explicações. Quando é perguntado a quem lidera o Ministério Público, até pelo equilíbrio das instituições, se quem lidera o governo está ou não a ser envolvido em suspeitas de corrupção, isso é importante e é importante que fique esclarecido. Portanto, eu acho que nós temos que ter um presidente exigente na luta contra a corrupção, mas capaz também de intervir, não é nos casos concretos, mas se membros do governo, de quem governa ou de quem tutela, está envolvido em casos de corrupção, de branqueamento, etc., então o presidente tem que ter uma palavra e essa palavra é importante. Segundo aspecto, é preciso dizer isto também com muita clareza. Eu agora vejo muita gente
preocupado. E Rapidamente, para terminar, peço desculpa. Só para ser mais ou menos equivalente aos companheiros, que é a questão da Operação Influença. De repente, um grande clamor, é insustentável, é inaceitável, o Ministério Público não pode fazer isto, etc. Quando é os socialistas é sempre inaceitável. Quando é os outros, podem estar 20 anos... Mas acha aceitável que António Costa continue... Porque já houve outros processos que envolviam outros dirigentes de direita, em que ninguém disse nada, jornalistas não disseram nada, comentadores não disseram nada, ficou tudo calado. Aqui, como é António Costa e o PS, toda a gente se levanta a dizer que isto é uma vergonha. 7 chamadas que não podiam ser feitas porque não tinham autorização. Fomos ver e 6 eram pedidos de contacto. 6. Mas deu grande notícia, grande manchete. Só se Pedro Passos Coelho seria a mesma coisa? Claro que não seria a mesma coisa. Pelo contrário, até era fogo para cima, fogo e fogo e fogo a ver se destruíam. A verdade é que nós temos esta. Aliás, não é por acaso que o Dr. Ferro Rodrigues ontem veio apoiar o António José Seguro. É um bom exemplo, por acaso, de como o desrespeito pela justiça é total e da interferência na justiça. Os socialistas habituaram-se a isto. Os socialistas habituaram-se a isto. É tentar interferir quando não conseguem controlar. Começam a descredibilizar. O último exemplo, deixa-me só dar este exemplo que eu acho que é bastante característico. A Madeira. E aí não é socialista, é social-democrata. Uma grande operação na Madeira contra a corrupção e vão meios da Força Aérea para a Madeira. Porque a PJ entendeu que era o melhor para fazer aquela operação. Pois a grande questão para muitos não era a corrupção de Miguel Albuquerque, do governo, de quem estava envolvido. Era a PJ ter ido com meios militares para a Madeira. Então aqui está, como quando se quer, se consegue denegrir, destruir, descredibilizar o trabalho da Justiça. Portanto, eu acho que o Presidente da República não deve intervir, digamos assim, no caso concreto, é evidente, ele não é o Tribunal, nem o Juiz, mas deve ser exigente com o país. E se tiver que, em alguns casos, chamar a atenção concretamente e proteger as instituições, deve fazê-lo. Eu acho que é importante percebermos que o Ministério Público, como todos os poderes, tem que ser escrutinado. Isso é uma evidência. A clarificação não pode ser condicionamento, como nas várias vezes se tentou fazer. E o que nós temos na história de Portugal recente várias vezes é a tentativa, e em alguns casos conseguida, de nomear procuradores-gerais. Nunca foi para acelerar investigações nem para acelerar processos. Foi para atrasar e proteger determinadas pessoas. E nós sabemos de quem é que estamos a falar, do que é que estamos a falar e do momento em que estamos a falar. Portanto, nós podemos ter uma clarificação hierárquica, mas alguém acha que é por clarificar que não é o TCIAP, que é o DIAP, ou que é a comarca 3 em vez da 8, que vai resolver os problemas da investigação criminal e do Ministério Público? Alguém acha que é por pôr prazos? O Código de Processo Penal já tem prazos, nomeadamente nos inquéritos, e são considerados indicativos. Portanto, vamos lá deixar a conversa de fiada, não é isso que vai resolver nada. Nós temos que ter atores na Justiça que não tenham medo de agir, nem que estejam condicionados por ninguém em cima. O que não faz sentido é ter um sistema, por exemplo, isto não é sobre este Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, é verdade que é o Presidente no meio Procurador-Geral da República, mas quem o indica é o Primeiro-Ministro. Quem é que vai investigar depois o Primeiro-Ministro? O próprio Procurador-Geral da República. Mas isto cabe na cabeça de alguém? Que o homem que investiga seja quem o nomeou? Não cabe. Só que ninguém quer dizer isto assim, mas isto é uma evidência. Não podemos ter poderes de pescadinha de rabo na boca em Portugal, em quem se anda a investigar é quem foi nomeado pelo mesmo ou quem colocou os amigos no mesmo sítio. Portanto, isto é uma evidência que eu acho que é absoluta. Depois, também estamos a falar muito do Ministério Público, mas muitas vezes, acho que qualquer pessoa tem acompanhado, é verdade que o Ministério Público se atrasa, como todos os poderes, é verdade que demora as investigações, como todas, sobre todos os partidos, sobre todas as pessoas, e como dizia o Jorge, sobre todos os candidatos, quando são envolvidos, mas também temos muitas vezes o Ministério Público a querer agir e os tribunais de instrução não permitem. Então e aí quem é que é responsabilizado? Quer dizer, violência doméstica, disse a Catarina Martins, ok, o Ministério Público prende, leva ao juiz, o tipo está cá fora ao fim de 24 horas. De quem é a responsabilidade? Alguém chama ao juiz à responsabilidade? Se o tipo sair e matar a mulher? Mas o senhor quer chamar os juízes à responsabilidade? Não, eu acho que todos temos que ser chamados à responsabilidade. Quer dizer, ontem estava publicado um vídeo de pessoas aos tiros ali em Moscavide, mas uns com armas de guerra, a disparar para o ar. Este indivíduo hoje tem que ser preso hoje. Não é amanhã, nem daqui, é hoje. E depois se o Ministério Público o prender, o levar ao juiz, o juiz dizer, coitadinho, ele tem aqui uma vida difícil, tem que ir lá para fora. E amanhã o tipo matar 2 pessoas. Quem é que chama estes indivíduos à responsabilidade? Portanto, eu queria deixar esta ideia. Nós falamos muito do Ministério Público e da Polícia Judiciária, de serem chamados à responsabilidade, de lhes pôr responsabilidade em cima, mas temos que perceber que eles não atuam sozinhos, que eles muitas vezes têm uma série de contrapoderes, de bloqueios que lhes são postos pelo poder político, pelo poder económico, pelo poder social, que não os deixam avançar e que quando chega ao momento, muitas vezes eles nem ficaram responsáveis pelas investigações que levaram a cabo. Portanto, sim, eu sou a favor da clarificação, que ninguém acha que é nenhum Conselho de Estado, francamente, Dr. Marcos Mendes, que vai resolver o problema da justiça, francamente, nem nenhuma reforma legislativa do Código de Processo Penal imediata. Os protagonistas têm que deixar de ter medo. Nós vamos ter uma melhor justiça quando todos, do Presidente da República ao Procurador-Geral da República, deixarem de ter medo e agirem quando têm que agir. É isso que eu acho que é importante. António. Não, acho que o mandato está bem definido. Não acho que a duração do tempo do Presidente
em mandato seja a grande questão. Acho que é a forma como exerce esse mandato que é em grande questão. O que não podemos ter, quer na definição do mandato, do tempo, quer no seu figurino constitucional, é toda uma estrutura constitucional, política, etc., que torne o Presidente da República um corta-fitas. Porque se for nesse sentido, francamente não precisamos de um Presidente da República e podemos ter outro cargo qualquer. Se for para ter, os 2 mandatos estão bem, estão definidos. É importante é que toda a estrutura convirja para dar a ideia que o Presidente da República, até por ser eleito e com a legitimidade que tem, direta, acima de 50%, ser alguém que intervém, que faz, no fundo, que justifica o salário que ganha, e não uma figura de corta-fitas. Não, acho que não vai ser suficiente, mas é um passo relevante. E é um passo relevante que no Parlamento alguns não quiseram dar. Estou à vontade porque o Chega fez por isso, lutou por isso, não obstante depois com quedas sucessivas da Assembleia aquilo não ter conseguido avançar, mas é importante dizer que a regulação do lobby não vai resolver o problema todo, mas também não vai causar nenhum problema. O PCP costuma dizer que vai legalizar o lobbying. O que o registro do lobbying vai fazer é permitir que se conheçam as reuniões, os interesses, a capacidade de influência que uns têm e outros não. E isso eu não vejo como seja negativo para a democracia. Aliás, o Grupo de Estados contra a Corrupção, o GRECO, já sugeriu várias vezes a Portugal a regulamentação do lobbying. O Parlamento Europeu já o fez e também o tem. Porquê é que nós haveremos de ficar para trás numa matéria de escrutínio e de transparência? Por outro lado, às vezes, há bocado estávamos a falar da Operação Influencer, talvez a Operação Influencer seja do melhor registro que temos nos últimos anos de um lobby que não ficou registado, com suspeitas de que há alguns interessados num segmento de negócio não só convenceram a legislaram, deram ao Governo a dizer como é que é, olha, manda, faz esta portaria. Está lá, está nas escutas, está no processo que ouvimos. Portanto, se mesmo assim alguns acham que isto é um problema e que pode vir a criar dificuldades, bom, então ainda bem que se criam dificuldades, porque quando alguém interessado no negócio está a fazer legislação sobre esse negócio ilegitimamente, porque ninguém lhe deu mandato para aquilo, nem ninguém lhe deu eleição para aquilo, então é sinal que nós temos mesmo que apostar por aí. E temos mesmo que apostar nesse registro de transparência. Não vai resolver tudo, mas é um passo. E por isso vamos continuar a aperfeiçoá-lo no Parlamento e nas várias instâncias onde isto tem que ser verdadeiramente efetivado. O André Ventura no Parlamento, se calhar não, se for eleito Presidente. O Chega não é financiado por ninguém, porque o Chega, em Portugal, não se pode financiar entidades coletivas, não podem financiar partidos. Lamento que a doutora Catarina Martins não foi financiada a vender imóveis, como ao Bloco de Esquerda. Foi financiado com o apoio de pessoas. Não a vender imóveis, como ao Bloco de Esquerda, muito menos a despedir grávidas. Isso eu deixo para o Bloco de Esquerda. Mas concorda ou não que é necessário uma maior transparência no financiamento? Por isso é que são públicas, e se o Chega comprar o seu sistema de financiamento com o do Bloco de Esquerda, vão ver qual está a anos de luz. O nosso é transparente, claro, toda a gente pode aceder e fica claríssimo. Mas eu queria, deixa-me só responder aqui uma coisa. Eu vou ter que responder a isso. Exatamente, o António, dar tempo. Que vende imóveis, bom, isso o Bloco de Esquerda é mais. Bom, e o PCP também, mas o António José Seguro... Tem 10 segundos, António. Muito rápido. O António José Seguro perguntou assim, porquê é que a lei do lobby se atrasou tanto? Eu vou-lhe ler, António José Seguro. À última hora, o Partido Socialista, que tinha negociado com o CDS e o PAN um articulado final na regulação do lobby, mudou de ideias e propôs o adiamento sine die da votação marcada. Que-lhe mal. Não despediu grávidas? Não. Olha, aliás, despediu grávidas para a contratarem a si. Mentira. Devia ter vergonha por causa disso. É tudo mentira. Despediram grávidas e contrataram a si. Doutora Catarina diz, eu estou muito à vontade para lhe dizer isto. Pode aparecer os casos que aparecerem no Chega, eles nunca chegarão ao saco de casos do Bloco de Esquerda em todos os anos porque passou no Parlamento. 2, mantenho aquilo que disse. Despediram grávidas, contrataram-na a si. Quando andava a dizer que era preciso despedir pessoas no Bloco, saiu do Parlamento, foi contratada para o Parlamento e depois foi para o Parlamento Europeu. Isso não é uma mentira, é uma verdade absoluta. Esta intervenção de Henrique Gouveia e Melo que leva, e por isso é que não compreendo muitas vezes a posição que tem, da necessidade de ter uma revisão constitucional. Porque se nós hoje não temos uma lei de enriquecimento ilícito, é porque o Tribunal Constitucional, por 2 vezes, chumbou o enriquecimento ilícito. Portanto, nós temos que mudar a Constituição para garantir que o enriquecimento ilícito é criminalizado. O negócio não, aconteceu no Parlamento em relação a um clube de futebol, que eu achei que não devia, devido à minha ligação emocional e também filiada a esse clube de futebol, que não devia ter participação em nada que relacionasse com isso e também em nenhum ato eleitoral que tivesse a ver com isso. Investigações do Ministério Público, também vou dizer, já tive, continuo a ter, porque tenho investigações contra mim, por causa de discurso de ódio e coisas parecidas. Foi tudo arquivado até agora. Eu não sei se um referendo, eu acho que Portugal deve evitar ao máximo ter jovens portugueses na Ucrânia. 2 milhões de pessoas, se não me engano, já morreram na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou perto, entre
entre uns e outros. Baixas. Nós temos tido um conflito absolutamente desastroso e eu acho que ninguém quer repetir aquilo que aconteceu a Portugal na Primeira Guerra Mundial, em que uma geração inteira foi destruída por sermos enviados para o centro da Europa para combater. Isso é uma coisa. Outra é o apoio que devemos dar à Ucrânia, incondicional, para vencer a Rússia e para vencer Putin. Isso parece-me verdadeiramente... Mas como Presidente ia opor-se a esse envio? Eu é que há o apoio de Portugal, historial de Jorge Sampaio de não querer que Forças Armadas fossem... Eu acho que Portugal deve estar ao lado da Ucrânia incondicionalmente. Nós propusemos no Parlamento que a Rússia fosse inclusivamente considerada um Estado terrorista. E, na verdade, para sermos francos, no Parlamento só a extrema-esquerda é que tem estado a suportar a Rússia. Porque todos os outros estão alinhados com a Ucrânia. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o Presidente incentive, patrocine a ida de tropas portuguesas e de jovens portugueses para a Ucrânia. Eu acho que até no quadro da NATO, dos vários artigos que no Tratado da NATO nos obrigam, entre aspas, a uma participação coletiva e em caso de situação de paz no terreno, Portugal pode optar pela participação por outras vias, seja de formação, seja de apoio médico, seja de apoio de cariz humanitário. Podemos ter vários tipos de apoios e eu acho que era de evitar que isso acontecesse a um país que está num estado económico como o português está. Ninguém quer estar a perder jovens, nem a gastar centenas de milhões de euros quando não há dinheiro para a habitação, quando não há dinheiro para a saúde, quando não há dinheiro para a justiça, não há dinheiro para a educação. Vamos gastar centenas de milhões na Ucrânia. Para além disso, só terminar isto, que eu acho que é mesmo importante. Portugal deve exigir à Ucrânia, como já vários Estados estão a fazer, a Alemanha, etc., garantias de transparência. Porque neste momento as notícias que nos vêm de Kiev são perturbadoras. Que o dinheiro que estamos a enviar para lá, isto é dinheiro dos contribuintes portugueses, dinheiro dos europeus, é usado basicamente a sustentar uma clientela política à volta do Zelensky. E isso também deve ser garantido em termos de transparência. Que o dinheiro que os portugueses estão a enviar para a Ucrânia e para o cenário de guerra na Ucrânia é bem gasto, é fiscalizado e temos garantia que é transparente, porque estamos de acordo que temos que derrotar a Rússia. Eu comecei por dizer isso, que temos ameaças cá, híbridas e não híbridas, temos também certamente, e têm vindo em crescendo. Há uma coisa que também penso que devemos fazer, é evitar que os nossos jovens vão para lá, isso é óbvio. Que é evitar que os nossos jovens vão para lá e também garantir, e acho que isto não é pedir muito, que estamos a pedir aos contribuintes portugueses um esforço de ajudar a Ucrânia, que o dinheiro não ande a pagar coisas que não deve e que ande a servir efetivamente para a defesa ucraniana. Nós temos tido nos últimos dias ações da própria justiça. Assustadoramente perto do discurso de Putin. Não. Eu acho que isto não tem nada a ver com a Ucrânia. Só falta chamar-lhes nazistas. João, desculpa. Não tem nada a ver com isso. É a exigência da mesma transparência que estávamos a falar há bocadinho. Então, se estamos a pedir aos contribuintes portugueses que apoiem um determinado regime, exigir saber para onde é que o dinheiro está a ir é o mínimo. Mas nesta que podemos altura, fazer, esse não é? discurso... Ou vamos dar cheques em branco para o Zelensky. O Zelensky já devia ter passado eleições. É estarmos a dar carta a esse regime, se em relação à Angola, se em relação à Ucrânia, se em relação ao Brasil. O dinheiro que apoiamos, queremos saber como é que está a ser usado. Não acho que quer a Ilha Terceira. Se quisesse, teria, obviamente, a nossa oposição e teria, como fizemos sempre na nossa história. Mas, em sua opinião, é preciso não renovar essas garantias de Estado? Teria a nossa oposição de um povo que nunca se vergou em 900 anos de história e isso deixa-me sempre muito tranquilo em relação ao povo português. Acho que o que se passa na base, em Portugal, mais do que ser renovadas as garantias, temos é que garantir as condições em que aquilo está a decorrer naquele momento. Está em degradação contínua, mesmo das pessoas que lá estão se queixam e nós temos que conseguir renovar o acordo com os Estados Unidos para garantir a eficácia e a permanência da base. Eu fico maluco quando bato com o Dr. Luís Marques Mendes. Fico mesmo, verdadeiramente. Eu saio daqui maluco. Porque nós começámos com a reforma da Justiça. O Dr. Marques Mendes tinha propostas para a reforma da Justiça e que ia reunir o Conselho de Estado. Ora, se a área mais que diabo dentro do Parlamento é a reforma da Justiça. E diz que vai reunir o Conselho de Estado para discutir a reforma da Justiça. Mas perguntam-lhe sobre se vai acabar com o representante da República. Não se vai meter, porque é matéria do Parlamento. Eu não compreendo, fico maluco mesmo. Fico maluco. Muito rapidamente. O cargo é absolutamente redundante hoje em dia. Não serve para nada. Nós temos um Presidente do Governo Regional, temos um Parlamento Regional, temos um Parlamento Nacional eleito também pelas regiões autónomas, temos um Presidente da República também eleito pelas regiões autónomas. É só um desperdício de dinheiro absolutamente superficial. Para além disso, os representantes da República vivem hoje nas ilhas, em alguns dos maiores monumentos dessas ilhas. Devíamos ter aquilo a dar dinheiro às ilhas e não uma pessoa lá a viver que já não serve para nada. Eu tenho muito gosto que as pessoas que trabalham comigo, mas também os militantes do Chega, os apoiantes do Chega, não tenham vergonha do seu Presidente, não o escondam, nem o deixem para trás. Portanto, eu não vou promover nada. O que eu gostava de ver era a bandeira nacional em todos. Aliás, já agora, já que falou da minha figura, eu vou aproveitar para tocar noutra coisa. Eu acho que nós devíamos acabar com esta coisa das bandeiras LGBTQs, dos dias de orgulho gay e lésbico. Nós devíamos ter, era o dia de orgulho nacional. Devíamos ter bandeiras nacionais espalhadas por todo o lado.
E nos gabinetes da Presidência da República também vai ser assim, bandeiras nacionais em todo lado. E acho que isto deve ser dito também pelo Presidente da República, que ao mesmo tempo diz que não quer ou tudo vai fazer para evitar enviar tropas para a Ucrânia. É importante que todos os candidatos se comprometam com os temas neste momento, como em relação ao enriquecimento ilícito. Um dos candidatos falou do enriquecimento ilícito e eu disse logo que há 3, 4 dias que andava a propor precisamente que o Presidente tenha uma magistratura de influência para finalmente termos um enriquecimento ilícito em Portugal e para podermos criminalizar aqueles cujo património sobe miraculosamente. Mas para isso precisamos de uma revisão constitucional. E até isso o debate foi bom e foi ativo. Enquanto uns lhe chamaram golpada, outros sabem que é preciso uma revisão constitucional em matérias de nacionalidade e em matérias de combate à corrupção. E acho que isso foi muito positivo para esta campanha. Esteve aqui também envolvido em 2 momentos mais quentes, um com Catarina Martins, outro com António José Seguro. Porquê é que trouxe aqui a ideia de que esteve reunido com António José Seguro, se depois o candidato veio dizer que isso era falso? O que eu disse é que o António José Seguro estava a mentir e sabia que estava a mentir. Quando disse que nunca se encontrou comigo, sabe que isso não é verdade. E sabe que isso não é verdade, isso é falso. Já se encontrou comigo, já nos cruzámos, já falámos e isso não é nenhum pecado, nem é nenhum fim do mundo. O problema hoje é as pessoas quererem quase dar a ideia que o Chega, ou aqueles que representam o Chega, têm lepra e não se pode tocar. Não se pode sequer aproximar, porque é um pecado daqueles que nos caem em cima e nós já não conseguimos sair dele. O Chega é o segundo maior partido do país. Lidera as intenções de voto para as presidenciais, no caso com o seu presidente. A conversa entre candidatos deve ser visto como normal e não como uma coisa que deve ser tóxica e que tem que ser tóxica. Era isso que eu queria dizer ao António José Seguro. É que é tão patético andar a dizer que nunca esteve comigo, quando ele sabe que já esteve, de que é que falámos e até as pessoas que lá estavam, não é? Não, foi um encontro que tivemos, casual, em que até falámos de política e estavam outras pessoas também. Por isso, acho que fica muito mal o António José Seguro desmentir isso, mas podem-lhe perguntar aqui às vezes. Não, foi um encontro de rua em que falámos sobre política e lembro-me perfeitamente que até falámos sobre europeias e sobre legislativas. E estavam lá outras pessoas. Portanto, é patético só, é uma coisa ridícula. Não fica bem a quem diz que gosta de ser sempre da transparência e da verdade. Eu falo com todos os candidatos, todos. Está ali o António Filipe, também falaria com ele se tivesse que falar. Também falaria com o Dr. Marcos Mendes, com o Henrique Gouveia e Melo, com todos os candidatos. Eu acho que a política não deve ser uma coisa de pessoalização. Deve ser um trabalho em prol dos portugueses. E não quem é que anda aqui a dizer que quem fala com A não pode falar com B. Eu não estou aqui para ter inimizades ou para ter inimigos mais coloridos ou menos coloridos. Eu estou aqui para trabalhar por Portugal. E para isso falarei com quem tiver que ser para mudar a vida dos portugueses. Era isso que eu queria dizer ao António José Seguro, que o resto é só um pouco patético, é só isso. Tá? Meus senhores, agradeço-vos muito a presença.